lá, então voltamos agora com as nossas atividades, né? Então vamos. Questão número 1. Qual o significado da sigla do PNAE? Olha como é difícil, hein, professora? Super fácil, né? Então, a possível aqui resposta, o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Então, lembrem-se dessa sigla, enquanto você estiver trabalhando na escola, ela tem que andar com você, juntinho. Certo, professora? Questão número 1, ok, Tranquilo. né? Número 2, cite um dos principais objetivos do PNAE. A possível resposta: fornecer alimentação escolar de qualidade, composta por alimentos saudáveis, a fim de promover a saúde dos alunos e também melhorar o desempenho deste na escola, né? Lembrando que agora nós temos a questão da legislação sobre as crianças com as necessidades específicas. Então, crianças que estudam em uma determinada escola, que tem algum problema de diabetes, problemas de pressão, intolerância, algum tipo de alergia, lembrando que nesse caso, terão que ser feitos uma alimentação que atenda a essa necessidade, né? Para não complicar a criança, né, professora? Com certeza. E falando sobre a alimentação saudável aí, nós temos a contribuição de uma aluna lá do Paulo de Buritis sobre a agricultura familiar, né? Ela disse que a escola que ela trabalha, os alimentos adquiridos da agricultura familiares são bem maior, né? Isso melhorou muito a qualidade da merenda escolar. E a escola adquire mais do que é previsto pela resolução da, né, agricultura familiar. Isso, então, com certeza está atendendo mais a necessidade da criança. A criança está tendo uma variedade de hortaliças, de frutas e com certeza também está tendo uma alimentação mais nutritiva, né? Então, com relação a isso, é permanecer. Então, escolhas dos alimentos que contemplem hortaliças, frutas. Se naquela época que vocês forem fazer a compra, não tem aquela fruta, né? Ou aquela fruta tá cara, escolher uma outra, escolher a fruta da safra, que com certeza o preço é bem mais em conta, né? Mais alguma consideração, professora? Não, professora. Não? Então, vamos seguir. 3. Né? De que forma as ações de sustentabilidade da alimentação escolar buscaram promover a alimentação saudável? Então, de que forma? Olha como é simples. A possível resposta. Então, o simples fato de inserir mais frutas e verduras no cardápio da alimentação escolar incentiva o aumento no consumo desses alimentos. A princípio, como nós falamos, essa questão de mudanças de hábito alimentar, isso não é da noite para o dia, não é, professora? Mas lembrando que se nós trabalharmos com crianças, essa questão desses hábitos podem ser incorporados mais cedo, não é verdade? Isso, é. Então, se você trabalha em escola que tem crianças menores, então fica mais fácil, né? Ao passo que se a criança já for um pouquinho mais idade, os adolescentes, por exemplo, eles têm uma certa resistência, porque estão naquela fase de, né? Influência dos amigos, né? Questões sociais, tudo isso. Então, as crianças, já dependendo da forma que você abordar, você sensibilizar, trouxer ela para você, com certeza ela vai, uma horinha ela vai aceitar, né? Ela vai ter a curiosidade de dizer, tem mania de chamar de tia, né? Tia, deixa eu provar aqui, tia, deixa eu só provar. E aí ela termina repetindo o alimento, né? Isso. Então, aqui a terceira também, né, professora, ok? Ok. Então, vamos à quarta, que ela é uma interativa. Então, você, educador alimentar, de que forma você acha que pode colaborar para o bom funcionamento do PNAE? Tem aí, professora? Temos sim, professora. Temos por meio da tutora Luciane, lá de Espigão do Oeste.
a aluna de Espigão do Oeste respondeu da seguinte forma: escolhendo cardápios mais nutritivos, porém nos deparamos com o empecilho da renda per capita por aluno, né? O que não ajuda muito e que impossibilita muitas vezes, né, de adquirir alimentos, esses alimentos. Em muitas escolas existe esse empecilho. Bem, você tem que ver se essa questão do quantitativo de alimentos que é ofertado, temos um problema. Por quê? Os recursos que são destinados à escola, o FNDE repassa, né, o recurso, e o valor deste recurso, ele vem em conformidade com o quantitativo de alunos existente na escola. Então, a escola, ela informa ao PENAI a quantidade de alunos. Para melhor esclarecer, olha só um exemplo. O recurso que foi esse ano para a sua escola, ele foi um montante justamente baseado no valor, no quantitativo de alunos que estudou lá ano passado. Então, o recurso que vai para a escola, sempre ele vem em função da quantidade de alunos que estudou o ano passado. Então, obviamente, ele vai ser sempre um valor menor, porque geralmente no ano seguinte você tem mais quantidades de alunos. Agora, o que tem que ser visto é o seguinte: se o seu estado, o seu município, ele faz a parte dele, né? Se tanto as entidades municipais quanto as estaduais, elas cumprem a sua obrigação, se elas fazem a sua parte, porque é obrigação delas fazer uma parte de complementar, de ter uma renda para melhorar esse quantitativo de alimentos, né? Então, existem municípios que fazem essa complementação, porque o FNDE, ele complementa, então é para ajudar ou o município ou o estado, entendeu? E não simplesmente ficar só com o recurso do FNDE, que chega a ser, não atender muitas vezes, né? Apesar de que ajuda muito, mas lembrando que a responsabilidade é dos gestores, né? Ou do município ou do estado. Isso, e lembrando que a gente não pode também se limitar somente à questão do financeiro, né? Lógico que é uma preocupação, né? A questão do financeiro, mas como que você pode colaborar com o funcionamento do PENAI? Fazendo ações de educação nutricional, oferecendo uma refeição com segurança, qualidade alimentar, utilizando as boas práticas na hora do preparo. Então, tudo isso também contribui para o funcionamento do PENAI. E como a nossa aula hoje foi justamente de exemplos de sucesso, você também pode estar levando uma ideia para o gestor, não é, professora? Levando essa ideia para o gestor para, quem sabe, uma possível implementação de uma ação promotora de saúde. No caso, um exemplo aqui que eu acho que é bastante acessível e muito rico é a implementação da horta. Então, hoje em dia nós temos hortas mais simples, que são que você plantar simplesmente os temperinhos nas garrafas PETs, não é, professora? Hortas suspensas, que não agregam tanto custo, mas que tem que ter a participação de todos para que essas plantinhas não morram e se realmente criar essa horta, para que essa horta tenha uma continuidade, para que ela tenha bastante mudinhas, né? Então, a participação de todos, alunos, os funcionários, os pais, é muito interessante. Então, também, isso é uma forma de você estar ajudando a escola, a comunidade, os alunos e reforçando o PENAI, sempre, né? Que é o foco aqui, né? Das nossas aulas, sempre, né? Sempre. Sem contar que se a escola vai utilizar a horta como instrumento pedagógico, ela tem uma infinidade de opções em que, de repente, ela pode utilizar essa ferramenta, ou seja, a horta, para trabalhar com os alunos. É questão de educação alimentar e nutricional. Esse alimento serve para quê? Ele tem esses nutrientes, ele tem esses benefícios, ele serve para essa preparação. né? Ah, é bom para o crescimento. Questão de matemática, quantos pezinhos de hortaliças foram plantados, a medida da horta também, você utilizar geografia, entendeu? Ciências e uma infinidade de coisas. E é a questão também da mudança, de influenciar a mudança na questão do hábito alimentar mais saudável. Então, você vai ter a criança participando ativamente desse processo, ou seja, lá da sementinha, né, a plantação,
ao crescimento das hortaliças, a colheita, regar todo dia, né? Ah, Isso. tal dia tem uma turma que vai fazer a colheita, vamos levá-la para a merenda, né? Olha só que interessante, né, professora? E também temos aqui uma contribuição ótima aqui da aluna Rosilene aqui de Porto Velho sobre essa questão. Ela disse assim, seguir o que consta no cardápio e verificar a aceitação dos alunos, além de dar sugestões que possam auxiliar na elaboração de cardápios nutritivos e que sejam aceitos pelos alunos. Na hora de distribuir a merenda, fala da importância das frutas quando essas forem rejeitadas pelos alunos. Então, a questão da aceitação precisa ser analisada, né, professora? Analisada mesmo. Então, questão de elaboração de cardápios. Acredito que todas as nutricionistas devem estar abertas às sugestões. Por quê? Se a escola ela não tem uma nutricionista para ver direitinho, mas ela tem um auxiliar agora, que é o técnico, não é verdade? Então, ele vai ser tipo um braço direito. Por quê? Porque ele está em contato com o aluno todos os dias. Ele sabe os cardápios que tem mais aceitação. Ou seja, ninguém melhor que o técnico, né, para dar essa sugestão. Isso. E o técnico também pode estar observando a criança na hora de ela se alimentar. Pedir opinião, né, sobre a comida, o que a criança acha, qual a preferência, né? São ações importantes. E até, queridos, olha só, vocês estarem como... vocês têm mais esse contato, né, cotidiano com os alunos, quem sabe até montar assim algum tipo de cardápio, a escola de vocês terem uma ideia e levar para a apreciação do nutricionista, não é? Que às vezes existem alimentos que não podem ser inseridos, né, na alimentação das crianças, na alimentação escolar, porque existe uma resolução que tem os alimentos restritos, mas em contrapartida a nutricionista pode analisar e quem sabe adequar esse cardápio. E justamente, olha só, você levando essa sugestão, você está fazendo um cardápio, levando essa sugestão baseada na tua realidade, na realidade da sua escola. Por isso que eu digo que é importante a participação de todos. Então, quando for sugerido, que se vocês receberem algum documento, que é preciso mandar alguma sugestão de cardápio, que se envie, né, para que seja avaliado, né, analisado e até adequado para ser inserido na bateria de cardápio e a escola ter mais opções. Isso mesmo, e se basear na realidade da escola, mais uma vez atende, né, a um dos princípios do PENAI, e colabora para o funcionamento correto do PENAI. Do PENAI, isso é verdade. Então, se você tem ideias, leve ao seu gestor, vamos fazer uma horta aqui, então veja o que é preciso. Quem sabe, de repente, ele pode fazer uma reunião, sensibilizar, colocar a importância, né, do esforço, da responsabilidade, da participação de todos nesse processo, né? Vocês podem fazer com que os alunos participem, vocês vão estar levando educação alimentar e nutricional, vão estar ajudando nessa mudança de hábitos alimentares, vão estar fazendo que os alunos participem e os colegas também. E os pais, que isso é muito importante também, não é, professor? Em alguma reunião de pais, chegar a comentar, nós estamos aqui com a implementação de uma horta, precisamos da colaboração, né? Isso é muito importante, não é isso, professora? Muito importante. Os pais devem estar inseridos também, né, nessa questão. E isso, falar da importância da participação deles e não simplesmente na escola, eu só venho pegar minha nota do meu filho, não sei o quê, né? Não, vai muito mais além, certo? Então, encerramos por aqui, professora? Encerramos, está tranquilo por aqui. Tranquilo? Então, olha, nós agradecemos a participação de todos, mandamos um abraço para todos os polos, entendeu? Foi ótimo estar aqui com vocês, como realmente é em todas as aulas, e esperamos contar de novo com a participação de todos em nosso próximo encontro. Lembrando que a nossa próxima aula é uma aula de revisão para que vocês possam fazer a avaliação de vocês, ok? Um grande abraço, bons estudos e até o próximo encontro.